Bonjour, j'ai tout le plaisir de saluer l'équipe du département de portugais de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et de remercier le fait de m'avoir invité à dire quelques mots sur la lusophonie. Pour moi, la lusophonie représente une communauté, un réseau unissant les différentes nations et les différents peuples qui ont la langue portugaise en commun. C'est une espèce de plateforme, une plateforme qui inclut la langue, les cultures, c'est un atout. Un atout justement pour les pays qui ont en commun cette langue et une histoire commune, parce que la langue est commune parce qu'il y a des aspects de l'histoire qui sont communs, même si des aspects qui n'ont pas toujours été positifs, heureux, mais c'est l'histoire. Et donc, pour moi, la lusophonie a un sens positif. Je ne le vois pas comme une compensation de la perte de l'empire colonial portugais. Je sais que d'autres, ils ont cette sensation. Ce n'est pas mon cas. Je crois que les mots ont le sens qu'on leur donne. Je crois que les sens, les significations, elles aussi évoluent. Et donc, la signification que je donne à la lusophonie est une signification positive, encourageante. Et j'ai beaucoup aimé que vous ayez mis sur le titre de votre rencontre, lusophonie, une utopie, et vous interrogez. Vous ne dites pas, vous n'affirmez pas que c'est une utopie. Or, selon moi, ce n'est pas une utopie, c'est un projet en cours. Et il dépend de nous tous, il dépend de toutes les nations incluses dans cette notion. Il dépend de nous tous en tant que lusophones de faire valoir, de travailler à cette plateforme commune. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans les minutes qu'on m'a attribuées et comme on m'a signalé qu'il fallait que je me limite à un petit enregistrement. Donc, encore une fois, je vous souhaite une très belle rencontre et j'espère qu'on puisse se rencontrer effectivement un de ces jours travaillant pour la lusophonie. Bonsoir. Olá, o meu nome é Diego Garcia. Tal como é referido na mini bio, sou uma simbiose galego-portuguesa, portanto nasci em 92 na Galiza, de onde é a minha família materna, e estou desde 2009 a residir em Portugal permanentemente, de onde é a minha família paterna. Portanto, esta questão da aproximação do galego à lusofonia sempre foi uma questão muito natural para mim. Existe um movimento que se chama reintegracionismo, que é um movimento linguístico-cultural que pretende desfazer quanto possível as fronteiras entre o galego e o português, pelo menos as mais artificiais. Atenção que hoje em dia o movimento reintegracionista ainda é um movimento minoritário na sociedade lusófona e tem a AGAL, a Sociedade Galega da Língua, como o seu referente mais visível, e é uma associação que tem feito um excelente trabalho. Tem como presidente o Eduardo Maragoto. A reintegração do galego na lusofonia tem imensas potencialidades. Por exemplo, nas escolas galegas ensina-se que Carvalho se escreve Carvalho com B e com dois L's.
O facto disto de ser assim impossibilita que os galegos, ou faz com que os galegos só se possam relacionar com 2 mil milhões de pessoas em vez de com 250 mil milhões de pessoas. Portanto, assim sendo, o galego perde um valor comunicativo muito grande. Existiram vários mecanismos que foram criados, entretanto, para aproximar o galego da lusofonia, nomeadamente a nível institucional, como foi a aprovação da Lei Paz Andrade, que foi uma iniciativa popular aprovada pelo Parlamento Galego em 2015 por unanimidade, mas hoje em dia praticamente não saiu do papel. A Lei Paz Andrade visava criar mecanismos de cooperação linguísticos, culturais, entre Portugal e a Galiza, por exemplo, um dos exemplos mais visíveis e que em certa medida até foi feito, sendo que falta também implementar muita coisa nesse âmbito, foi a cooperação da televisão galega pública e a televisão portuguesa pública na realização de algumas séries de televisão. Mas, por exemplo, as medidas mais importantes, na minha opinião, como seria o ensino efetivo do português nas escolas galegas, praticamente não existe, e a título de exemplo e de curiosidade, ensina-se mais o português na região espanhola da Extremadura do que na própria Galiza. Outro dos temas que para mim são centrais nesta questão é a questão da CPLP, porque a CPLP continua a desvirtuar-se, não é uma verdadeira comunidade de países de língua portuguesa e o aproveitamento do elo de ligação, a língua, não existe. Temos o exemplo da Guiné Equatorial, uma antiga colónia de Espanha, onde só se ouve falar espanhol nas ruas. Neste país, o português foi oficializado em 2010 com o objetivo explícito de entrar na CPLP como membro permanente e teve a obrigação de começar a ensinar o português nas escolas, mas nada foi feito. Tal como a obrigação de abolir a pena de morte, que só teve uma proibição temporária através de um decreto presidencial. A entrada foi meramente por questões económicas, de abertura comercial aos países lusófonos e para ter um certo reconhecimento internacional, enquanto que se continua a proibir de integrar ou de debater a questão da Galiza e da língua galega. Agora é a Espanha que aguarda a sua entrada como observador associado, possivelmente às custas da língua galega também, mas o Estado espanhol continua a não dar a verdadeira importância e a impedi-la de voltar ao seu lugar, à lusofonia. Isto também é um apelo que deixo. Cabe também à sociedade lusófona exigir o direito da Galiza de pertencer à CPLP, contrapondo com a Guiné Equatorial e com a Espanha, que nada tem a ver com a lusofonia nem tem pontos de aproximação culturais ou linguísticos. Só mesmo para acabar, tinha que dar duas frases sobre Carvalho Calero, que foi um dos intelectuais galegos mais importantes do século XX, sobretudo para o reintegracionismo, ensaísta, romancista, poeta, crítico literário e linguista. Tinha pensado redigir a parte galega da gramática luso-brasileira de Celso Cunha e Lindley Sintra, mas os três morreram, infelizmente, pouco depois de idealizarem o projeto. E assim termino e espero que tenha dado o meu contributo. Pede-se-me para eu refletir um pouco sobre o conceito de lusofonia e, do meu ponto de vista, lusofonia é uma construção que tem como raízes dois pressupostos ideológicos que o Estado Novo desenvolveu com grande aparato, nomeadamente o lusitanismo e o lusotropicalismo. A partir daí, julgo eu que o Estado Novo procurou suportar-se de duas grandes obras de escritores portugueses que foram muito empolados durante esse período e que se enraizaram na sociedade portuguesa nos últimos decênios, nomeadamente os Lusíadas de Luís Vaz de Camões e a Mensagem de Fernando Pessoa. O lusotropicalismo, naturalmente, que criou uma construção que nos leva ao mito do Império, que depois se espalha no mundo da política, da cultura e da ideologia.
Do meu ponto de vista, a lusofonia não tem qualquer possibilidade de ser aproximado à francofonia ou à anglofonia. Para nós é mais algo que pode ser aproximado ao hispanismo para os latino-americanos. Portanto, lusofonia, mais do que utopia, é uma construção. Aqui em São Paulo, são 17 horas, hora do Brasil, e inicialmente eu agradeço aos meus colegas da Universidade Jean Monnet de Saint-Étienne por esse amável convite que me permite participar, mesmo de longe, né, das atividades desse evento sobre a lusofonia, né, em que se tenta responder a questão lusofonia, uma utopia. Então, tomando o dicionário Wise como referência, podemos dizer que o conceito de lusofonia alude, em referência a pessoas, aquelas que são falantes do português como língua materna ou não. Em uma acepção política, o dicionário define lusofonia como o conjunto dos países e regiões em que o português é falado. Enfatizando a acepção 1, que nos dá o dicionário, lusofonia representa não apenas a língua comum, nos vários países ou regiões em que é falada, mas, sobretudo, a convergência e o acolhimento proporcionado por raízes comuns a todos os seus falantes. E ainda, mais importante do que os espaços físicos ou regiões em que o português é falado, lusofonia, para mim, significa fazer parte de que tem como herança comum a língua e a cultura portuguesas, o que possibilita que nos comuniquemos e que nos expressemos com base nessa língua comum. A última flor do Lácio, como carinhosamente a caracterizou o poeta brasileiro Olavo Bilac. Então, mais uma vez agradeço essa oportunidade de estar um pouco com vocês aí da Universidade Jean Monnet e desejo um belíssimo evento, né, sobre a nossa lusofonia. Boa tarde. Boa tarde aos participantes desta importante e interessante reunião da Universidade de Saint-Étienne, organizada pelo leitor de português Dr. Pedro Oliveira. Sobre a lusofonia, uma utopia e territórios de universalidade e de cultura, há muito a dizer, mas os 2 ou 3 minutos de que disponho, vou diretamente ao assunto. Como sabem, Goa foi uma colónia portuguesa de 1510 até 1961, mas nesse espaço de tempo pouco se fez pela cultura, pela difusão da cultura e da língua portuguesa. Talvez porque nesses séculos, até 1961, foi dada uma preferência à elite, e a elite em Goa é mais ou menos está relacionada com castas, e essa elite é muito pequena, como todas as elites, e esses é que aprenderam português e se, entre aspas, assimilaram à Portugalidade, digamos assim, em Goa. Depois de 1961, também até 1974, pouco se fez em Goa, porque a Índia não estava interessada e Portugal não reconhecia a integração de Goa na União Indiana. Depois de 1961, houve, porém, 2 fases. Uma até o ano 2000, mais ou menos, e depois uma segunda fase depois do ano 2000, no que toca à língua portuguesa e à cultura portuguesa. Entre 1961 e 2000, havia em Portugal, em Goa, cerca de talvez 8.000 falantes de português, isto numa população de 1,2
5 milhões de habitantes. O principal promotor da língua nesse período foi o Instituto Camões, a Universidade de Goa e a Fundação Oriente e o Consulado de Portugal em Goa. Depois do ano 2000 houve uma intensificação maior da promoção da língua e da cultura portuguesa em Goa e o número de estudantes não aumentou significativamente, mas os postos ou os locais da implementação dessa língua e cultura espraiaram-se um bocadinho mais. Na Universidade de Goa devemos ter cerca de 12 participantes de um curso de mestrado de língua e cultura portuguesa, e é interessante que desses 12 um número importante é de estudantes não goeses, quer dizer, que vieram de fora de Goa para fazer um mestrado na Universidade de Goa. Depois temos estudantes do ensino secundário em alguns colégios que têm uma relação mais com o leitorado de português em Goa, com a Fundação Oriente também um bocadinho, com o Consulado, e apesar disso o número dos falantes de português não aumentou até hoje significativamente. Devemos continuar a ter cerca de 6 ou 8 mil falantes, os que percebem português talvez uns 20 mil em Goa e acabou-se. Se alguém pensa que vai a Goa e vai encontrar gente que fala português, vai ser difícil. A língua oficial é o inglês, a língua oficial é o Konkani, é a língua vernácula de Goa, e o Maratha, e a língua oficial, como em toda a Índia, é o inglês. Mas no que toca à utopia, é o tema que nós estamos aqui a discutir, em Goa eu acho que essa utopia é importante porque as diásporas no mundo inteiro não podem ser esquecidas. E Goa, no que toca à língua portuguesa, é uma diáspora. São poucas as pessoas, apesar de 400 anos de vivência de Goa com Portugal. Isso devia ser implementado. Eu vejo constantemente em Goa as dificuldades que surgem para a geração mais nova, pessoas jovens de 20, 30 anos que querem aprender português e têm dificuldades. Eu não quero com isso dizer que o Instituto Camões ou a Fundação Oriente não façam o máximo dos esforços para ajudar essas pessoas. Eu quero apenas dizer que talvez a procura seja maior do que a oferta e que as restrições financeiras que infelizmente estamos a observar no mundo inteiro dificultam significativamente o sucesso desses contatos com os jovens. Devia haver uma possibilidade mais alargada, talvez em termos virtuais, não presenciais, para o forçar da língua portuguesa, principalmente para os jovens, que têm muito mais acesso aos meios digitais. Os mais velhos não precisam tanto, os que sabem português já sabem, e os outros talvez não se interessam porque não veem a necessidade na sua carreira. Os mais jovens, sim, esses estão ávidos, porque muitas vezes os pais deles falaram português e depois eles próprios não falaram com os pais em português, portanto, perdeu-se, ou está-se a perder, mas está-se a reavivar esse interesse pela língua portuguesa. Pronto, eu fico mais ou menos por aqui, porque senão podíamos falar mais meia hora sobre isso, sobre o que está a acontecer em Goa, o que aconteceu nos últimos 20 anos, o que aconteceu nos últimos 450 anos,
e isso levar-nos-ia para muito longe. Eu desejo muito sucesso para essa iniciativa brilhante da Universidade de Saint-Étienne e dos esforços que o Dr. Pedro Oliveira e o Leitorado Português em Saint-Étienne estão a fazer, e espero que esses esforços contribuam realmente para alargar tornar realizável em parte essa utopia da lusofonia. Muito obrigado, e caso queiram contato com Goa, nós, a Sociedade Lusófona da Goa, está sempre à disposição. Muito obrigado e muito sucesso. Boa tarde a todos. Eu chamo-me Manuela Fernandes e tenho 10 anos de idade. Estou a frequentar na escola Cava de Bacau, desde pré até que agora eu ando no 5º ano. Eu gosto muito da minha escola também, porque muitos professores portugueses. Aqui o português é a língua que se mais fala. Em casa já falo tetum com a minha família. Pois é a nossa primeira língua em Timor-Leste. Aprender a língua portuguesa é muito importante por ser a língua oficial em Timor-Leste. Para aprender a língua portuguesa, devemos começar por pensar, falar, ouvir, compreender, ler e escrever em português. A língua portuguesa é a minha língua preferida. A lusofonia, se para uns é uma união pluricêntrica dos países de língua portuguesa, para outros é uma forma de Portugal manter o seu poder de influência. As peças de teatro, Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito, de Onjaki, ou ainda Estrangeiras, de José Luís Peixoto, mostram bem esta dificuldade que é definir a lusofonia. Pois bem, eu ensino disciplinas como Introdução aos Países Lusófonos, Literaturas dos Países Lusófonos e História e Cultura dos Países Lusófonos. Na minha prática profissional, eu tenho de adotar uma visão mais pragmática, pois a lusofonia tem funcionado como uma espécie de chapéu debaixo do qual eu posso ensinar aspectos sobre as diferentes literaturas e culturas de língua portuguesa e mostrar aos meus alunos que, apesar das diferenças, há sim um património comum. Em Macau, a lusofonia já só é visível em iniciativas culturais que pretendem manter vivo este património da língua portuguesa. As diferentes culturas lusófonas que coexistem no território encontram-se, mostram-se ao público chinês e servem sobretudo como um cartão de visita para esse mundo lusófono que atualmente tem fortes relações económicas com a China.